Olá, seguidores aqui do nosso canal, sejam todos bem-vindos. Fazendo esse vídeo para falar um pouquinho sobre a L805, para você que está pensando em começar a trabalhar aí com DTF. Eu tenho outros vídeos aqui no canal, onde eu demonstro como que você faz o procedimento para que você possa fazer ali a manutenção correta, para você manter a cabeça de impressão sempre em boas condições, né? E essa impressora, essa L805, a cabeça de impressão dela, ela é bem resistente, né? Existem máquinas que projetadas na China, aquelas máquinas grandes plotter, que utilizam esse tipo de cabeça de impressão. Eu já verifiquei também aqui que algumas máquinas novas que está vindo aqui para o Brasil, que trabalha somente com DTF, está utilizando a cabeça da Epson, não essa cabeça da L805, mas a cabeça mais nova da Epson, né, que é aquela Precision Core, que é uma cabeça bem resistente, né? Então, quando você fala de trabalhar com DTF, talvez alguém tiver uma ideia aí que você tem que trabalhar aí com um plotter, né? Porém, as plotters, elas utilizam, a maioria, né, que eu verifiquei aqui, pelo menos as que estão chegando aqui no mercado vindo da China, elas utilizam a cabeça Epson, que é a mesma cabeça que utiliza nessas impressoras de mesa, né? A diferença é a seguinte: quando você trabalha com uma plotter, normalmente ela vai utilizar uma cabeça de impressão para fazer somente a tinta branca, provavelmente. Então a chance de ocorrer um entupimento, ela é menor. Também é menor porque as cores que seriam utilizadas ali, como se fosse o magenta, o cian e o preto e o amarelo, está disponível para tinta branca, né? Quando você trabalha com uma L805, uma L1800, você vai trabalhar apenas com dois canais utilizando o branco, né? Que seria o magenta light e o cian light. Porém, elas são separadas, né? Porque a tinta não, se elas fossem juntas, faria uma mistura de tinta como se você estivesse utilizando a tinta original da impressora, né? Então você tem dois canais para trabalhar com essa impressora, a L805, utilizando essa cabeça de impressão. Se você seguir todos os passos, todos os cuidados, ela vai ter uma durabilidade. Eu já vi vídeos fora aí, tem gente que já imprimiu bastante com ela, já tem até mais de 6 meses que está utilizando a mesma cabeça de impressão e não teve problema de entupimento. Eu comecei a utilizar ela agora, vou fazer vários vídeos aqui no canal, vou utilizar o mesmo procedimento que eu fiz dos vídeos anteriores para ver como é que vai ser a durabilidade dessa cabeça de impressão, para ver se o custo-benefício compensa você trabalhar com uma impressora dessa ou não. Porque não adianta você comprar um equipamento, fazer alguns serviços e depois esse equipamento dá problema, principalmente porque você vai utilizar essa tinta branca que ela tem que ter uns cuidados bem específicos ali para que ela não entupa o cabeçote de impressão. E se você tem um problema de entupimento de cabeça de impressão é uma peça muito delicada. Eu já vi alguns vídeos pessoal ensinando a fazer limpeza da cabeça de impressão ali, mas eu não recomendo. Se você não tem experiência, né, não recomendo você fazer esse tipo de procedimento, porque se você fizer esse procedimento errado, você pode estar danificando a cabeça. Se você tiver algum problema com cabeça de impressão, o mais recomendado que a gente utiliza também, que a gente quando a gente trabalhava com manutenção, é fazer a troca da cabeça de impressão. Recuperar a cabeça de impressão, o que dá para fazer da recuperação é você utilizar o próprio software da máquina para fazer a limpeza. Ou seja, se estiver falhando algum canal, ali você pode fazer o procedimento de você colocar um líquido próprio de cabeça de impressão no cap, você adiciona lá, depois você retorna o carrinho lá, liga a máquina, faz algumas limpezas. Se não resolver, você faz esse procedimento novamente, pode deixar até de um dia para o outro ali e depois no outro dia você fazer algumas limpezas, porque a máquina vai utilizar o próprio sistema dela para fazer a limpeza de algum canal, se tiver com entupimento. Se depois desse procedimento aí não resolver, o correto mesmo é você fazer a troca da cabeça de impressão. Claro que existem pessoas que retiram a cabeça e tentam fazer a limpeza dela utilizando outros métodos. Eu acredito que dificilmente você vai conseguir um resultado favorável a longo prazo. Talvez possa até funcionar
no começo, mas depois normalmente ela vai dar problema novamente. Você vai estar tendo gastos sobre gastos, onde o mais correto seria mesmo você fazer a troca da cabeça de impressão e utilizar o equipamento com a peça original, que a durabilidade vai ser um pouco maior. Outro detalhe muito importante também, que eu gostaria de salientar para você que está começando e quer começar aí com a impressora mais simples, é a questão do valor. Um equipamento grande, uma plotter, uma máquina que já vem da China, preparada para você trabalhar aí com DTF, chegando aqui no Brasil hoje na faixa de 50 a 90 mil reais, né? Então é um valor muito alto para quem já está pensando em começar. Uma impressora L805, que é a primeira impressora que dá para você trabalhar com esse sistema DTF, você vai gastar aí, você fazendo as suas próprias adaptações aí, comprando a tinta aqui ou no Brasil ou tentando importar da China, você vai ter aí um custo mais ou menos aproximadamente hoje, né, que eu estou fazendo esse vídeo, em torno de 4 mil a 5 mil reais, né, para você começar você mesmo fazendo todo o procedimento ali, que não é complicado. Eu já tenho vídeos também demonstrando aqui como é que é o processo simples para você fazer essa adaptação. Lembrando que não é só você fazer a adaptação, você vai precisar de um software para fazer a impressão da tinta branca. E comparando valores, né, 5 mil para 90 mil ou 50 mil, aí cabe a cada um fazer a avaliação se compensa você estar adquirindo aí uma plotter ou adquirindo uma impressora para começar aí a trabalhar aí e fazer as suas impressões. Beleza? Então, pessoal, espero que esse vídeo aí possa estar ajudando você e pedir para você, se você curte o canal aqui, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like e compartilhe também os nossos vídeos para levar mais conhecimento a outras pessoas. Um grande abraço aí e até o nosso próximo vídeo.